Olá, sejam bem-vindos a 2 em 1 Satanismo e Letras. Meu nome é Juan e hoje eu vou trazer um assunto que vai fazer parte da experiência minha, mas que também pode fazer parte da experiência de vocês. Vamos falar um pouco de como é ser um satanista nesse mundo que habitamos, nesse mundo caótico e cristianizado. Eu já falei de 2 temas importantes, ou foram 3 temas importantes aqui no canal, que é interessante que vocês vejam. Talvez um pouco para entender um pouco mais esse daqui e os porquê eu estou abordando esse aqui. Mas antes de abordarmos o tema, que tal se vocês curtirem o vídeo, se vocês gostarem, verificarem os outros do canal, se inscreverem no canal, verificarem a descrição, curtam a página do Facebook, que é lá que eu estou postando mais coisas, que tem muito mais coisas por lá. E quiserem entender um pouco de mim, Juan, vão ter também na descrição alguns links que fazem parte de minha carreira musical como artista e como a carreira oracular de magista. Então vão lá, caso precise de meu serviço também, é só entrar em contato pelo link do Instagram ou do Facebook e eu respondo você de boinha. Agora vamos lá. Como é a vida de um satanista? Como é ser um satanista? Basta eu simplesmente dizer que é uma coisa muito complicada de se viver, de se lidar, porque é complexo, sabe? A gente começa desejando entender o nosso lugar no mundo. No mundo onde tem tanta gente falando o nome de Deus e tal, a gente parece muito deslocado no início, não é verdade? É do tipo, eu tô falando aqui dos primeiros dias, dos primeiros meses que você se descobre um satanista. Indo mais para trás, eu posso dizer também o tempo de você antes que você se descubra um satanista. Porque eu acho interessante estabelecer isso. Você não se torna um satanista, você não é convertido em um satanista, você se descobre um satanista. O que não implica dizer que você nunca foi, ou que você não tem uma modelagem que possa assim se adaptar ao nosso meio, que possa entender melhor cada coisa. Não é isso que significa. O que significa é que Satã está na natureza de cada pessoa. Assim como dentro de candomblé, dentro de igreja, dentro de terreiros ou dentro de covens, wiccas, do jeito que eu estou falando aqui, todas as religiões, você possa imaginar, você tem que se encontrar ali dentro. Seja do templo, da crença, dos dogmas, você simplesmente tem que se achar dentro do lugar. Então, por isso, para o satanismo não é diferente. Você se acha no lugar. Você não se converte ao lugar. Até porque não somos cristãos, não somos uma igreja, não somos uma instituição monetária, né, que, digamos, é isso mesmo, a igreja é uma empresa. Nós não somos uma empresa que precisamos de adeptos o tempo todo. Então não convertemos pessoas por aí. Na verdade, precisamos das pessoas certas a estarem no nosso meio. E as pessoas certas são aquelas que sempre estiveram parte do nosso meio, mas, de repente, nunca tiveram consciência a que meio pertenciam na vida. Então, é para você que esse vídeo. Você que se descobriu naquela época, ou você que está se descobrindo um satanista agora. Você chegou lá, pegou a Bíblia Satânica, pegou qualquer outro livro que não seja de lá vem, sei lá, o Livro Lucifere, que é um livro sobre luciferianismo, que também é muito parte com o satanismo também. Mas que, calma, não me matem, eu sei que o luciferianismo não é satanismo, mas eles flertam muito um com o outro. Então, caso você tenha caído de paraquedas nesse poço gigante de coisas que é muito chocante, porque é todo um mundo novo, é toda uma energia nova, uma egrégora nova. Então, acho que você vai entender um pouco do que eu vou falar aqui. Falando de minha experiência particular, eu já sentia que eu era muito deslocado do mundo há muito tempo antes de conhecer o satanismo. Eu, inclusive, até zoava com meus pais ou qualquer coisa assim. Se eu, de repente, fosse um satanista, imagina só, kkkk. Mas aí aconteceu que não era só uma brincadeira. Eu topei com a Bíblia Satânica na internet, algum arquivo em PDF, simplesmente li e pensei, caraca, show de bola. Ou seja, eu me encontrei ali dentro. Eu simplesmente, tanto que eu estava perdido, eu me achei. E quando eu me achei, eu ainda fiquei muito inseguro. Porque estamos falando de satanismo. Nossa, é uma coisa que as pessoas cultuam o diabo, o Satã, que é uma coisa ruim, o 666, que é aquela coisa tenebrosa do mal, maligna. E depois eu precisei me adaptar ainda, conversar com pessoas, entrar no meio disso para poder ter segurança do que é que eu estava seguindo. Porque da forma que estava, realmente, meus amigos na época, meus parentes na época, simplesmente só faltavam apontar armas para mim e começar a disparar. Ou então pegar porretes e começar a tacar minha cabeça para lá e pra cá. Porque eu tava ficando doido. Que é isso, meu irmão? Que papo é esse? Você está satanista? Que história? Que você está sendo tentado pelo diabo, ou qualquer coisa desse tipo, você é maligno, quer perder sua alma, quer sofrer pela eternidade no fogo do inferno, porque né, é a isso que se resume a figura de Satã, o mal encarnado na Terra. Mas é claro, a gente é impregnado com essa ideologia durante toda a vida, então não é condenável
que alguns de nós, no princípio, duvidemos do que seja toda essa doutrina. Inclusive, é interessante, para caso você esteja começando, você acabar caindo aqui por acidente. Porque o que eu vou te contar aqui será só um pouco da experiência que você pode vir a passar, isso se você não já estiver passando. Você chega, se identifica com uma figura arquetípica, com um símbolo, com uma divindade, de novo, como você deseje encarar Satã, você se depara com isso, se encontra naquilo, se encontra naquela filosofia, se encontra naquela ideologia. É como se você tivesse visto um vilão de quadrinhos e, meu Deus, esse vilão está certo. Quem diria? Só que, claro, o vilão está certo do ponto de vista dele, não do ponto de vista do herói. Nem aqui estou falando que vilões de quadrinhos estão necessariamente certos, tá? Isso é outro assunto que eu nem vou chegar aqui. O que eu estou falando é que perante a história, perante o conto social, a fábula social, cristianismo e Bíblia, Satã sempre foi o vilão. Deus nunca foi aquele que, meu Deus, destruiu uma cidade, mandou uma inundação, matou gente, matou primogênitos egípcios para libertar o seu povo, meu Deus. Ah, com certeza o vilão é Satã. É aquela coisa, tipo, não tem uma morte registrada por Satã na Bíblia, e mesmo se tiver, Deus deixou. Desculpa, tá na conta do Demiurgo lá. Então, quando eu comecei a exaltar essas perguntas, a levantar esses questionamentos, como é o que Satã geralmente faz, eu comecei a ser discriminado instantaneamente, automaticamente. Tinham pessoas que realmente começaram a ter medo de mim na escola. Porque sim, eu comecei aos 16 anos a me dizer satanista. Eu conheci o satanismo muito cedo, eu era muito novo. Então talvez eu não tivesse a mesma maturidade que eu tenho hoje para lidar com esse tema. Claramente, eu não sairia por aí espalhando, como eu fiz na época de escola. Do tipo, eu estava no último ano do ensino médio, no terceiro ano, e eu comecei a falar por aí que eu era satanista. Nas aulas de filosofia, eu queria afrontar o professor, dizendo que eu conhecia uma filosofia que ele não conhecia muito bem, e essas coisas de adolescente. Então, assim, eu percebo quão imaturo eu era. Mas isso é o despertar. Isso é que, caso você esteja passando por um momento desse, é o sinal de ir pra frente. É o primeiro sinal de que você tá dentro, que tá se alinhando à egrégora, de que você sempre pertenceu a ela. Porque ser um rebelde é o que faz ser um filho de Satã. Satã é rebeldia, Satã é liberdade, Satã é natureza humana. A melhor encarnação de Satã é o jovem rebelde, aquele que simplesmente se irrita com tudo, que simplesmente quer usar um pentagrama no pescoço e não tá nem aí. Inclusive, era uma coisa que eu fazia. Eu comprei um pentagrama pra mim, comecei a usar no pescoço e isso assustava até quem não era da minha sala. Era uma coisa tão doida que realmente as pessoas me paravam no corredor, pegavam um pentagrama e... Meu Deus, você é do diabo. Era um pentagrama invertido, viu? Pasmem, nem era o pentagrama direito. E o pentagrama direito é justamente o símbolo da magia, não é nem o símbolo do satanismo. Que as pessoas já consideravam como algo extremamente negativo, para você ver como era a cabeça das pessoas. E como ainda é a cabeça das pessoas. Eu não duvido nada que qualquer jovem que invente de usar um pentagrama, não é o que eu estou usando, que invente de usar um pentagrama no pescoço, ou como anel, ou como colar, pronto, esse aqui serve para exemplificar. Como um desses aqui, simplesmente vai ser discriminado o tempo todo por aí e, enfim, vai ser acusado de uma porrada de coisas. O grande ponto é que isso alimenta a nossa insegurança. A gente realmente começa a se questionar se a gente está pelo caminho certo, será que a gente está errado, será que isso realmente é algo muito ruim? Então, a minha solução para isso foi um professor que me guiou muito, é justamente quem começou a Satanismo em Letras comigo, e também conversar com pessoas mais experientes, pessoas mais velhas, pessoas tão jovens quanto eu também, que estavam entrando no meio, que estavam ingressando. E eu falo também sobre pessoas mais velhas, mas teve uma ou outra pessoa mais velha que me apoiou nesse processo. Isso porque, para gente mais velha, para pessoas que têm 20 anos de satanismo por aí ou mais, não é uma coisa muito bem vista, jovens de 16 anos usando pentagramas e, sabe, exaltando Satã por aí de alguma forma. É como se eles se sentissem inferiorizados, eles estão se sentindo Foi meu cachorro, juro. Eles estão se sentindo jovens outra vez, mas não no bom sentido. No sentido do jovem imaturo. Do jovem que ainda não leu o livro todo e que está na página 1. Só que a página 1 é necessária para que você leia o livro todo. Cada página é necessária. Então eu também conheço pessoas que estão há uns bons anos até, uns 2 anos ou 3, entendendo e interagindo com pessoas dentro do satanismo que ainda têm lá suas dúvidas. Ainda sentem-se um pouco intimidadas com a figura da cruz, com a figura de Cristo, como se realmente pudessem ser condenadas por aquilo. E aí é simplesmente uma questão de desconexão. Desconexão com tudo aquilo que a sociedade sempre pregou para nós, para todo mundo, de que o inferno é ruim, é do diabo, o céu é bom, é de Deus. Deus é bom mesmo que ele mate, o diabo é ruim mesmo que ele nunca tenha matado ninguém. Aquela coisa de falar de que o inferno tá cheio de pessoas que vão pra rave, que vão pra show de rock, que escutam rock, que vestem preto.
eu acho que eu quero ir pro inferno. É aquela coisa de realmente ter uma pregação de valores muito esquisita, sabe? E não ajuda que a igreja simplesmente abraça aquilo que melhor convém para ela. É só você parar e analisar o seguinte: o rock era uma coisa do diabo, era uma coisa demoníaca, era uma coisa ruim. Só que a igreja estava perdendo o público para isso. Os jovens estavam amando o rock lá pelos anos 80, 90. Estavam simplesmente se apaixonando por aquele ritmo novo que estava simplesmente surgindo na mídia, que estava sendo uma febre social. Então qual foi a grande sacada da igreja? Vamos adotar o rock para nós também e jogar letras que estão falando de Jesus ou de Deus. Quando você olha esse passado, você começa a entender realmente a igreja se adapta aos tempos. Porque a igreja é uma empresa, ela não é uma instituição apenas religiosa. Ela não deixa de ser uma instituição religiosa, mas quando você para ver toda a história, ela é uma empresa, sempre foi. Até quando o termo empresa não existia, era isso que a igreja era. Entende o que eu quero dizer? Então quando você começa a entender por que a igreja, por que a sociedade te prega essas ideologias de que Satã é ruim, de que Satã é o inimigo, de que as tentações te afastam de Deus, e aí você vê que está vindo de uma instituição, de um lugar que é tão mais podre do que o que eles afirmam que nós somos, e também que é um tanto quanto hipócrita da parte deles começar a condenar um monte de coisa e de repente só abraçar. Eu me lembro que um tio meu, inclusive, comentou em alguma foto minha no Facebook de que eu estava corrompido pelo diabo ou qualquer coisa assim, porque eu gostava de música eletrônica. Gente, era verdade. E eu me lembrei disso agora porque realmente era o que eu ia falar. Existe muita música eletrônica gospel, crente. Eu ouvi falar, tá? Eu nunca ouvi, não. Só ouvi falar mesmo que existe. Tá, eu escuto. O problema é que a música é boa. Quando a música é boa, é uma desgraça. Por isso que eu odeio crente. Dessa forma, tudo que era visto como uma afronta, um afastamento de Deus, de repente as pessoas abraçaram, a igreja abraçou, se fosse gospel, se fosse uma coisa que tivesse a ver com Deus. Isso é uma coisa definitivamente que você para e pensa, poxa vida, isso é um absurdo. É um absurdo que sempre estejam nos recriminando por coisas que eles mesmos fazem. Então, assim, até hoje também, experiências que aconteceram comigo, não que eu fiquei sabendo só bastante tempo depois, de pessoas que simplesmente eu estava sendo completamente educado com essas pessoas, eu estava sendo o amorzinho que eu posso ser, esse tipo de pessoa que eu estou sendo aqui com você. Simplesmente eu estava lá conversando, oi, tá, ô, abraço, ei, como vai você, e essas coisas de sempre. E de repente eu descobri que essas pessoas falavam mal de mim. Por que falavam mal de mim? Porque eu era um satanista. E isso simplesmente me deixou chocado. Porque não era uma coisa que na minha frente as pessoas faziam, as pessoas falavam. Não, não era. O pior que não era. Na minha frente me tratavam super bem. E pior de tudo, eram pessoas ligadas a terreiros. O que eu acho extremamente do absurdo. Porque os terreiros são o maior alvo de discriminação. Na questão numérica, eles são o maior alvo de discriminação de crentes e católicos. Aí, quando eu entro num terreiro e as pessoas de lá começam a me discriminar pelo meu viés, eu acho um outro absurdo. Eu acho que ninguém tem esse direito, principalmente sendo pagão. Pouco me importa se o terreiro tem lá uma imagem de Ave Maria, se o terreiro tem uma imagem do Anjo Gabriel, de São Jorge. Não importa para crente, não importa para católico. Católicos podem chegar lá e ver uma imagem de Ave Maria desse tamanho. Se eles verem uma imagem de Exu desse, acabou-se, é do demônio, gente. Então, nada escapa dos olhos do grande rastreamento, do grande, não sei nem o que dizer, do grande radar cristão contra eles mesmos. Aquilo que é contra a igreja, aquilo que ameaça, eles não perdoam. Porque a ameaça maior com a igreja não é que te afastem de Deus, é que te afastem da igreja. Porque quando você é afastado da igreja, você deixa de dar dinheiro para o pastor ou para o padre. Você deixa de lotar ali, de fazer o marketing, mostrando que realmente tem muita gente naquela paróquia. Você deixa de fazer obras sociais que dependem da igreja para melhorar a sua imagem. Quarto, você também deixa de ser mais um número ali, alguém que as pessoas podem controlar e tudo que vem junto com isso. Porque se você é uma engrenagem do sistema político, se você é moldado através da religião para ser simplesmente uma chave não, me desculpa, uma porca que está ali no parafuso, que precisa segurar a coisa, se é isso que você precisa ser, a origem está na igreja. A origem desse pensamento, desse molde, está lá. Quando você é um satanista e você se emancipa contra isso e você fala, não existem regras na minha vida, eu vou adotar as regras na minha vida. Isso definitivamente é uma ameaça. É uma ameaça a todo um sistema. É quando eu falo para vocês aqui, satanismo é uma questão política também. Não é apenas uma filosofia, não é apenas uma religião. A nossa luta é política. Por isso também me é um absurdo ver satanistas
que desrespeitam, que não apoiam causas LGBT, que não apoiam causas feministas. Gente, vocês estão entendendo o meio em que vocês fazem parte? Nós fazemos parte do meio mais discriminado do planeta Terra. Nós somos os maiores alvos de ódio de toda a sociedade global. Não é como se, tipo, lá na Finlândia, lá na Groenlândia, lá na Rússia, a gente fosse bem visto pela maioria da sociedade. A gente não é. Se eu fosse um hinduísta, lá na Índia, eu seria uma pessoa normal. Se eu fosse um messiânico, um budista, no Japão, eu seria uma pessoa normal. Mas aqui, em nenhum lugar do mundo, é normal ser satanista. Entende o que eu estou tentando dizer? Então nós fazemos parte daquele meio que é mais recriminado de todos. Até a bruxaria tem até aquela coisa de, a gente lida com a natureza, com os cristais, ainda tem aquela coisa meio good vibes. O satanista não. O satanista levanta a sua tocha de fogo rebelde, e realmente nossa causa é ir contra todas as causas. Todas aquelas causas que venham nos discriminar. É como eu sempre falo, Satã sempre vai se emancipar, ele sempre vai bater de frente contra quem tentar o calar. Satã é a própria natureza humana. Satã é o ser humano clamando em ser humano. Satã é a própria natureza clamando em ser exercida. Ela precisa existir e funcionar. A abstinência leva à compulsão, já dizia a Bíblia satânica. Então, isso não é muito bem visto em várias religiões. Até porque muitas religiões de mão direita, eu não vou excluir candomblé dessa história, elas tentam te aproximar sempre do Deus. O candomblé tenta te aproximar do orixá, enquanto o hinduísmo tenta te aproximar dos deuses deles, enquanto o budismo tenta te afastar da matéria. O desapego material é a maior fonte de elevação espiritual. O satanismo chega e fala, não, é materialismo. A gente tem direito a ter as nossas coisas materiais, sim. O bem-estar espiritual não está no desapego da matéria, está no abraçar da matéria, no abraçar de nossos instintos mais primitivos, como sexo, como dormir, como comer, como luxúria, como gula, como preguiça, como tudo aquilo que todo mundo recrimina. E mesmo dentro do meio ocultista, o satanismo também consegue ser mal visto. Isso é impressionante. Eu já vi telemitas, eu já vi quimbandeiros, eu já vi luciferianos falarem mal de satanistas, simplesmente porque, não sei, porque a gente cultua a natureza humana, porque a gente valoriza o ego, porque a gente presta um certo culto ao ego também. Só que, minha gente, vocês já leram o Liber Luciferi e toda a ideologia luciferiana? Vocês conhecem um pouco do que é candomblé, do que é quimbanda, do que é o fundamento cristão? Toda religião, ela vai chegar e dizer que é a maioral de todas. Até mesmo o satanismo não escapa disso. Existe uma passagem na Bíblia satânica que fala que o satanista é a mais alta personificação da raça humana. Mas o grande problema disso é porque não se entende que isso é para nós. Para nós que nos identificamos com esse meio, que nos identificamos com essa egrégora, o nosso melhor só pode ser atingido se seguirmos esse caminho. Nós somos obrigados a seguir esse caminho? É claro que não. A gente pode fazer o que a gente bem quiser. Se a gente se identifica com o satanismo e quer ainda assim estar na igreja, é livre-arbítrio que chama a gente. Mas, claramente, você não vai ter a sua melhor versão. Você não vai ter o melhor de você. A mesma coisa acontece com os luciferianos, com quimbandeiros, com telemitas, com maçons e por aí vai. A melhor versão deles está ali. Cada um tem sua própria forma de atingir o elevar espiritual. O nosso é ser materialista, gente. É a gente ter o nosso altar material, é a gente ter dinheiro no bolso, a gente ter comida no estômago, a gente ter uma televisão para assistir, um celular bom, e é isso. Até mesmo o luciferianismo também é muito essa coisa de um certo desapego material, porque não importa se você quiser transar, você tem que ter a melhor transa. Não pode só transar, sabe? Então, mesmo outras vertentes têm esse pudor, como vocês conhecem, pudor cristão. Que eu não estou falando que todos são cristãos. O que eu estou falando é aquela coisa de ser pecado. A cultura do pecado, se é que vocês me entendem. Então, você vai ser discriminado. Mesmo com você com 1 mês, ano, 10 anos, você vai ser discriminado. É o nosso fardo a ser carregado. É o nosso fardo como representação de Satã. Satã é o Deus mais excomungado do planeta Terra. Não vai ser diferente com seus seguidores. Não vai ser diferente com aqueles que o representam, com aqueles que o vivem, com aqueles que o encarnam. Podemos ser as melhores pessoas do mundo. Podemos fazer caridade, podemos ser educados, podemos ser amorosos, mas seguimos o diabo. Acabou-se. Não importa. Para muitas pessoas, esse é o pensamento. E para nós, como eu falei em vídeos anteriores aqui, não é necessariamente como se fosse, essa pessoa é cristã, está na igreja e por isso ela é uma péssima pessoa automaticamente. Acontece de ser, mas não é sempre. Não é uma coisa geral. Da mesma forma, eu já quebrei alguns estigmas, mas não consegui quebrar outros. Até hoje, eu ainda sou muito julgado simplesmente pelo meu ramo religioso e espiritual. Então isso vai acontecer com você no início ou não início. O que você precisa fazer é se questionar, isso realmente é o meu meio? Eu realmente me sinto aqui dentro? E procurar se informar um pouco mais. Caso você veja os costumes da doutrina, os ritos, os dogmas,
as pessoas que estão envolvidas, a cultura dessa doutrina, e você se identifique, então pronto, isso é para você. Caso não, procure outro meio. É sério, gente, eu não vou estar aqui falando que se você não se identifica com o satanismo, você tem que se identificar de qualquer forma. Não, gente. Meus vídeos aqui, tudo que eu falo, tudo que eu escrevo, é para pessoas como eu. É para pessoas que desejam entender o satanismo, mas, acima de tudo, para pessoas que vivem o satanismo. Tem algumas dúvidas aqui, outra acolá, mas que estão ainda em construção. Ou até mesmo para pessoas mais velhas no meio, aquelas que realmente se permitem ouvir pessoas mais jovens. Porque eu acho que um dos maiores problemas também dos satanistas mais velhos é porque eles aprenderam de uma forma, o tempo voa, e eles se recusam a voar junto com o tempo. Eles se recusam a mudar, a se adaptar. A igreja não devia fazer isso. É uma hipocrisia de parte dela, porque o livro da Bíblia tem 2000 anos e eles seguem dizendo que aquilo é um manual para a vida, que aquilo são as leis de Deus. Então é hipócrita de parte deles mudar isso e se adaptar aos tempos. Eles não deviam se adaptar aos tempos. Mas nós, o satanista, como a personificação de Satã, que é o ser humano em sua natureza, ele evolui. Então também evoluímos. Também evoluímos, Satã também evolui. A ideologia, a causa, a política, a filosofia, a religião evolui. Então, por favor, gente, o saudosismo não é bonito. Ele simplesmente não é uma das coisas mais bonitas quando ela está no extremo. É aquele tipo de pessoa que morreu nos anos 80 e de repente está vivo até hoje só vegetando, escutando música ou conteúdo ou obras daquele período. Gente, a gente está em 2024. Já se passaram mais de 40 anos desde os anos 80 e tem gente que ainda está estagnado lá. Tem gente que simplesmente ficou lá. Então, tipo, gente, realmente existem pessoas que focaram ainda e fixaram nos anos de 1800. E não conseguem conceber a ideia de que pessoas jovens estão entrando e são o futuro do satanismo e que Lavey existiu, fundou em 66 a religião. E não, é uma coisa muito ancestral, uma coisa que não deve transcender o tempo. Não, não é. Então, relaxa. Você vai ser discriminado por muita coisa, por muitas pessoas. Talvez eu não sei o quanto eu me estendi ou quanto, sabe, consegui dar uma voltas e mais voltas aqui nesse tema, mas eu falei um pouco de cada coisa que você, como um satanista iniciante ou mais velho, possa sofrer. Sobretudo se você é iniciante. Se você é iniciante, meu querido, te prepara, porque você vai ouvir coisa de muita gente por aí. Você vai ouvir coisa dos mais velhos dizendo que você é só um moleque. Você vai ouvir coisa de pessoas mais experientes que querem se achar mais do que você, dizendo que você tem muito o que estudar. Você vai ouvir também coisas de gente mais jovem que está falando que você está errado, que elas estão com a razão. Minha Nossa Senhora, poucas. Minha Nossa Senhora. E pela Santa Mãe Lilith, é uma coisa que me deixa muito irritado. É quando uma pessoa chega e diz, vai estudar. Mano do céu, não dá. É aquela coisa do tipo, você não pode de repente me passar o que você conhece um pouquinho não, pra quê? Essa pirangagem, gente. Tem gente realmente que vai com dúvidas nos grupos que eu administro e simplesmente fazem tão pouco das dúvidas dessas pessoas. Não é como se a pessoa tivesse só sendo ignorante por si só, ela tá admitindo que é ignorante, ela tá chegando e perguntando e ela é massacrada. Eu não concordo com essas coisas. Então, é como eu tô falando. Te prepara, se você está entrando agora no meio. Se você for um pouco mais velho, abra sua mente. Porque a juventude está aí. Eu comecei muito jovem. Eu tenho 26 anos agora. Eu sou satanista há 10 anos. Eu cheguei a ser satanista porque eu cheguei para botar a boca no trombone, para vestir essa camisa, colocar o pentagrama, colocar esse anel, colocar meu colar e dizer, essa é a minha causa. Porque, de novo, satanismo é política. Não deixa de ser. Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam, de novo, né? Tô só reafirmando aqui a coisa. Não esqueçam de verificar os links na descrição. Todos eles têm um conteúdo interessante para você. Sobretudo se você gosta de música eletrônica e experimental. Você vai adorar. Então, é isso. Até a próxima. Que Satã abençoe a todos.